Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou estudante do Unisares, do curso de Sistema da Informação, e hoje irei apresentar o meu projeto final do TCC-1, com o tema de desenvolvimento de um sistema de monitoramento e detecção de falhas em robôs de automação. Sumário. Nesse vídeo irei abordar os seguintes pontos: introdução, fundamentos, revisão bibliográfica, metodologia, orçamento e cronograma. Introdução. Contexto. Bom, a automação de processos está cada vez mais presente nas empresas, né? Com isso, o RPA, Robotic Process Automation, permite que softwares executem tarefas repetitivas no lugares de pessoas, beleza? Como preenchimento de formulários, também como transferência de dados entre um sistema e outro, na geração de relatórios, boletos, entre muitas outras tarefas. Com isso, com esses robôs, traz um ganho reais de eficiência e reduz bastante os erros operacionais, beleza? Porém, como toda uma solução, vem também um problema, né? No caso dessas automações, os robôs não são perfeitos. Eles dependem de outros sistemas para poder rodar, com os quais eles se interagem, né? E qualquer mudança, como por exemplo, uma tela nova de um site é, é, for diferente, um servidor, né, que o robô acessa pode estar fora do ar, um erro de login no sistema, a senha pode estar errada ou foi expirada, pode fazer o robô parar, né, para a execução. E o pior é que muitas vezes essas falhas elas são silenciosas, né? Assim, ninguém é avisado. O robô só dá o erro e nada acontece. E o problema só aparece quando já causou algum impacto negativo na empresa, no escritório, aonde for. Objetivo e hipótese. O objetivo desse trabalho é justamente resolver esse problema que eu acabei de citar. No caso, seria criar um sistema que monitore essas automações, esses robôs, em tempo real e detecte, né, falhas automaticamente e envie às equipes responsáveis na hora que algo der errado, né? A hipótese é que, analisando os logs de execução desses robôs, é possível identificar o problema muito mais rápido do que qualquer acompanhamento manual. Fundamentação. Para entender o projeto, é preciso rapidamente, né, entender o que é RPA, Robotic Process Automation. RPA é uma tecnologia que usa robôs, né, de software para imitar o que o humano faria no computador. Como, por exemplo, clicando em um certo campo, em uma certa localização da tela, preenchendo certas informações, lendo teclas ou lendo informações na tela, né? É, dentre outras. As principais plataformas hoje em dia no mercado para esses tipos de automações são o iPad, Automation Anywhere e o Power Automate, que é o que utilizamos nesse projeto, juntamente com a linguagem de programação Python, que também é uma linguagem que muitas empresas usam para automatização de processos, pois ela tem várias bibliotecas, é, vários recursos que ajudam muito em automação. Revisão bibliográfica. Temas do referencial. O referencial teórico do trabalho cobre 6 temas que se conectam diretamente entre si. Começa com o RPA e os tipos de falhas que os robôs sofrem, passando por monitoramento de sistemas e logs, como fonte de dados, entre outros, e chega nas abordagens de detecção de falhas e nos sistemas de alerta, né, de envio de alertas. Esses temas não são independentes, né?
No caso, eles formam o fluxo do próprio sistema que está em desenvolvimento. Detecção de falhas. Uma parte importante do referencial é a seção sobre detecção de falhas, que hoje, existem três abordagens principais, baseadas em regras, onde define o que é erro. Exemplo, o tipo da palavra erro, no log, baseada em limiares, onde você monitora métricas como o tempo, de execução, e machine learning, que aprende sozinho o que é normal. No caso, nesse projeto, eu vou usar regras de limiares por serem mais simples, baratos e suficientes para os tipos de falhas mais comuns que irá ser detectada pelo bot. Metodologia. Como o sistema funciona? Na metodologia, a pesquisa ela é aplicada. O próprio desenvolvimento do sistema é parte do modelo, assim, o funcionamento do sistema funciona assim. O robô executa e gera os logs. Nesses logs vai ter as informações de falha, erro, dentre outras informações, Esses logs são enviados para uma API, em Java com Spring Boot. A API armazena, esses logs no banco de dados. Assim, são aplicadas as regras e as limiares de detecção. E quando encontra uma falha, um erro, manda um alerta automático para um sistema de mensagens, como exemplo o Discord. Tudo isso em tempo real, 24 horas. Orçamento e cronograma. Bom, o projeto foi planejado para ter custo zero. Assim, usando só ferramentas gratuitas, como Power Automate, a linguagem Python, Java, banco de dados Supabase, que é gratuito, o envio de mensagens, como por exemplo Discord, mas pode ser outra plataforma de mensagem, com isso tendo custo zero, beleza? Já o cronograma, o TCC1 cobre as partes da pesquisa, definição do escopo, e início do desenvolvimento, que é o que está sendo entregue nesse projeto. No TCC2 será feito o desenvolvimento completo, os testes e a entrega final. Conclusão. Bom, para fechar, o projeto propõe um sistema de monitoramento de robôs de automação em tempo real, que faça a detecção de falhas automaticamente, analisando os logs e avisa as equipes pelo Discord ou outra plataforma de mensagem. No caso, é uma solução de custo zero, como eu comentei, e que pode ser usada para qualquer plataforma de RPA. Os próximos passos são o desenvolvimento completo e os testes do TCC 2. E é isso. Agradeço pela atenção. Até a próxima.